Olá, queridos! Bem-vindo ao canal Macetando Português. Eu sou a professora Desirê, seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e me siga nas redes sociais, @Macetando Português. E bora macetar! Vamos hoje finalizar a análise dos tipos de consoantes. Já vimos cavidades, cordas vocais, se você ainda não viu, assista, porque hoje vamos falar tanto da zona quanto do modo de articulação. Zona já vimos que tem a ver com lugar, modo é a maneira e a articulação tem a ver lá com os órgãos fonadores, os articuladores que se movimentam, se conectam. E no caso das consoantes, não são todos os articuladores que vão se movimentar. É por isso que nós teremos dois tipos de articuladores, os articuladores ativos e os articuladores passivos. E aí nós temos as imagens aí dos órgãos relacionados a isso, a essa articulação das consoantes. Eu já falei sobre os órgãos aqui, então se você não assistiu, é bom assistir para entender melhor esse vídeo. Os articuladores ativos, adivinha? Por que ativos? Porque eles se movimentam. São eles que vão se movimentar para articular algumas consoantes. É o caso da mandíbula, os lábios e a língua principalmente. E os passivos são aqueles que vão ficar parados. E a língua que irá até eles para ocorrer naquele lugar a obstrução do ar, já que estamos falando aqui de consoantes. E aí nós temos, quanto à zona de articulação, essa classificação, que é a classificação que a NGB faz. Em alguns lugares você pode ver nomes diferentes, mas é a mesma ideia. Então você tem as consoantes bilabiais, porque elas se articulam nos dois lábios, m. Você fecha a boca para depois soltar o ar. Você também tem as labiodentais, que envolvem os lábios de baixo e os dentes de cima, v. É o caso do f e do v. Você também tem as linguodentais, porque envolvem língua e dentes, n. A língua toca nos dentes de cima. Você tem as alveolares também, que são aquelas em que a língua vai tocar nos alvéolos. E aí se tem z, l, r. E há também as consoantes palatais e velares, que eu não sei se você se lembra, quando a gente viu os tipos de vogais quanto à zona de articulação, nós vimos que existiam as vogais anteriores ou palatais, porque a língua ia em direção ao palato. No caso das consoantes palatais, a língua toca no palato duro, por isso consoantes, que é o caso do sh, j, lh e do nhan. E as velares, nós vimos que havia as vogais posteriores ou velares, porque a língua ia em direção ao véu palatino. No caso das consoantes velares, a língua toca no véu palatino e é ali que ocorre a obstrução do ar. E aí você tem o k, g e o r. Alguns autores consideram o r como uma consoante uvular e não velar, mas a NGB classifica dessa forma e por isso que eu deixei assim. E em relação ao modo de articulação, apenas as orais, as consoantes orais que são classificadas como a maneira como são articuladas. As nasais não. E nós podemos dividi-las então em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo terrorista, considerado grupo terrorista da bomba atômica, porque tem a ver com explosão. O ar sai de uma forma explosiva. Tem a ver com o grupo das consoantes oclusivas ou momentâneas, porque é muito rápido. A articulação é de maneira muito rápida. Por isso coloquei entre parênteses explosivas. Mas existe um outro grupo, o grupo das consoantes que fazem parte do grupo do aperto. Por que do aperto? Porque o ar, ele sai de forma apertada, estreita. Essas consoantes, então, são chamadas de consoantes constritivas ou contínuas. Por que contínuas? Porque a durabilidade é maior em relação às oclusivas. E aí nós podemos chamá-las então de apertadas. Essas palavras são só para você gravar, tá? O nome técnico é consoantes constritivas. E aí nós percebemos que os dois primeiros grupos lá, daquele macete que eu mostrei para vocês gravarem, são justamente os que fazem parte do grupo da explosão. Por isso que essas consoantes estão em vermelho, porque é o grupo terrorista. Justamente porque o som é de explosão, ó. P, t, k, b, d, g, explosão pura. E os restantes, as consoantes restantes, aqui apenas as orais, são as consoantes constritivas. Então nós temos aqui como oclusivas p, t, k, b, d, g. E as constritivas, as restantes. Mas não adianta chamá-las apenas de constritivas. A NGB especifica mais que tipo de constrição seria essa. E por quê? Pensa no vagão de trem lotado ou de metrô em horário de pico. Tá todo mundo apertado. E aí, cada um, na hora de sair do vagão, uns vão sair sendo arrastados, arrastando tudo, porque senão não conseguem sair do vagão. Outros também vão sair de forma apertada, mas de uma outra maneira. Assim também ocorre com o ar.
O ar, quando articulamos as consoantes constritivas, ele sairá comprimido, mas em diferentes níveis. Nós teremos, então, dentro desse grupo, o subgrupo, o grupo do arrastão. Por quê? Porque sai arrastando tudo. É a fricção do ar. E é justamente o que ocorre com essas consoantes aqui. Perceba o som, ó. Sempre que você perceber um som assim, esse ruído, você sabe que tem a ver com a constrição do ar de uma forma arrastada. Por isso, consoantes constritivas fricativas. O ar sai comprimido e de forma arrastada. Mas nós também temos um outro tipo de estreitamento. Assim como no vagão você tem lá as pessoas que vão sendo arrastadas, você também tem aquelas pessoas que vão sair pela lateral, de forma lateral. A região fica estreita, então elas só conseguem sair lateralmente. É o que acontece com as consoantes laterais. E por que laterais? Porque quando a língua toca em um dos articuladores passivos, o ar vai sair pelos cantos da boca. Por isso que você só tem dois tipos de consoantes assim, o lã e o lhã. E para gravar é super fácil. É só você se lembrar que laterais começa com L e as consoantes laterais, então, serão justamente os fonemas envolvendo L. O lã do próprio L e o lhã envolvendo o dígrafo LH. E nós temos também as constritivas vibrantes, que são todas aquelas envolvendo R, porque tem a ver com a vibração dos articuladores. Quando o ar sai, ele é resultante desse choque dos articuladores. No caso, a língua com os alvéolos, ela bate e volta, e aí você tem o som R, o RT, e você também tem a vibrante múltipla, que seria o R. Então, as consoantes constritivas vibrantes são todas aquelas envolvendo R, R. Um detalhe importante é que para a NGB as constritivas são tanto as fricativas quanto as laterais e as vibrantes, mas tem autores que só consideram como consoantes constritivas as fricativas. As laterais já seriam outro grupo e as vibrantes também. Olha essa questão aqui, como ela é muito fácil, você consegue resolvê-la em questão de segundos. Considerando o modo de articulação das consoantes, L pula, lhã ilha, opa, lã, lhã. Podemos classificá-las como muito fácil. Pelas alternativas aqui, você observa que constritivas está separada de laterais, essa palavra. Isso significa que a questão separou o grupo das constritivas das laterais. Mas é fácil, ó, porque tanto o lã quanto o lhã envolvem o L. Se envolvem o L, fazem parte do grupo lã-lhã, consoantes laterais, por isso o gabarito letra C. E aí, gostou do macete? Muito fácil classificar as consoantes, hein? Agora é macetar para gabaritar. E não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com aqueles que precisam saber desses aspectos classificatórios das consoantes. E eu te aguardo no próximo vídeo, hein? Até mais!